Vamos falar sobre o zagueiro Juan Tressoldi e tem uma novidade, meu amigo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Lisca doido. Tem o sonho de treinar o Galo? Como assim? Vamos falar sobre esse assunto. E por fim, mais um desfalque, tá? O Atlético soltou a lista de relacionados e temos mais um desfalque para essa partida. Enfim, muitos assuntos, então deixa o like no vídeo, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifique aí se você está inscrito, tudo isso ajuda demais. Vamos lá, vamos começar trazendo aqui informação, tá na tela, tá aí a lista de relacionados. Cuca terá 6 desfalques contra o Godoy Cruz, ó. O Atlético teve um novo desfalque para enfrentar o Godoy Cruz na quinta-feira, no estádio Feliciano Gambart, em Godoy Cruz. A partida será o segundo confronto das equipes pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A principal notícia é a ausência de Bernard, que precisou de uma cirurgia odontológica de urgência nesta terça-feira. O meio-atacante se junta a outros desfalques que estão no departamento médico. Olha aí a lista, ó. Lianco trata de uma lesão muscular na coxa esquerda, está na fisioterapia. O Saravia trata de uma lesão muscular na perna direita após trauma e segue na fisioterapia, mas é bem provável que ele retorne contra o Cruzeiro, tá? Patrick Silva trata uma fratura por estresse na coluna, segue na fisioterapia. E aí tem o Cadu e o Caio Maia, né? Lesão no joelho, seguem também em tratamento. E o Bernard, cirurgia odontológica de urgência. Então não teremos o Bernard. Ele realmente nem vem jogando mais, né? Nos últimos jogos sequer tem entrado, então não é uma baixa, eu diria, importante por conta dos últimos jogos, que ele sequer tem entrado nas partidas, não tem sido escolhido pelo Cuca, mas não deixa de ser uma opção a menos. Mas o grande problema mesmo é a zaga, né? Você viu ali na lista de relacionados que temos aí o Alonso, Ivan Roman e Vitor Hugo. 3 zagueiros apenas, e apenas um joga pelo lado direito, né? Então vamos ver o que o Cuca vai preparar para esse jogo. Se tivesse o Saravia também, que ajuda muito na marcação pelo lado direito, seria bom, mas também não tem o Saravia, então o Atlético com problemas aí defensivos. Vamos lá, vamos ouvir aí o que disse o Lisca em um programa na Sport TV. Ele foi perguntado qual o time que ele gostaria de treinar, que ele ainda não treinou. Olha a resposta dele, vamos lá. Eu queria saber, Lisca, qual o time que você nunca treinou, mas sempre sonhou, Lisca, em comandar? Atlético Mineiro. Galo doido. Faz sentido. Vou descer na Arena MRV lá de cima. Você já viu o Galo doido chegando, viu? Ele desce lá de cima. Galo doido e Lisca doido. Imagina. Tá aí. E aí, o que você acha? Seria uma boa o Lisca doido no Galo? É interessante porque, assim, o Lisca doido, eu lembro que ele teve alguns embates, né, muito interessantes com o Sampaoli. Vocês lembram quando ele era do América? Ele treinava o América, o Lisca no Galo. E aí tivemos alguns embates lá no Campeonato Mineiro. O América jogou até bem, o Atlético passou e tudo. Mas ele conseguiu ali até neutralizar o time do Atlético em alguns momentos e tudo. Ele já fez alguns bons trabalhos, só que depois do América, olha só, depois do América, ele passou pelo Vasco, foi muito mal, né? Eu vou até colocar aqui na tela, quer ver, ó, Lisca doido. Vamos pegar aqui a ficha dele, que fica até melhor para o pessoal poder acompanhar. Quero saber se o pessoal aí acha uma boa um dia o Lisca treinar o Galo. Tá sem clube, né? 53 anos. E aí se a gente pegar aqui, ó, tá vendo aqui? América, né? Em 2021 ali, 2020, 2021. No América. E aí 82 jogos, a média de pontuação 1,84. Aí no Vasco, 12 jogos apenas, média de pontuação 1,08, bem baixo. No Sport, 4 jogos, média 1,50, e aí ele foi para o Santos, foi contratado, abandonou o Sport, se não me engano foi isso, né? E aí ele foi para o Santos, aí 2 meses depois, né? 8 jogos apenas no Santos, média de 1,13, média de 1,13 apenas, né? E aí no Avaí, 7 jogos, 0,43, ou seja, praticamente só perdeu, né?
foi para o Vila Nova, lá de Goiás, 4 jogos apenas, média de 1,25. E voltou para o América, 14 jogos, média de 1,43. Então, assim, depois do América aqui, ó, em 2020-21, né, que ele foi um pouco melhor e fez um trabalho até bom, ele não conseguiu mais fazer nenhum bom trabalho, né? O melhor dele, se você pegar essa pontuação aqui, o melhor foi aqui no Paraná, lá em 2017, Ceará em 2016, mas assim, depois você vê que foi até eleito aí, teve uma eleição do pior treinador, não lembro qual ano que foi, acho que foi nesse ano aqui, ó, foi nesse ano aqui de 2022, que ele foi pro Santos, tal, foi eleito o pior treinador do ano. Então, assim, eu acho o seguinte, eu já falei do Lisca doido aqui, que ele tem a cara do Galo e tudo. Se você pensar bem, até tem a cara do Galo, né? O Lisca doido, o Galo doido. Mas hoje, obviamente, que é impensável, né? É impensável, ele não merece. Ele não merece pelos trabalhos recentes dele, né? Os trabalhos recentes são muito ruins. Pô, no Avaí, 7 jogos, a média de pontuação aí, né, por jogo, 0,43. Então, assim, não dá, né? E a última dele é em 2024, no ano passado, onde ele está quase o ano inteiro aí, né? 2025 ele não treinou ninguém, pelo menos por enquanto parece aí que ninguém procurou ele, né? Ele está sem clube desde de novembro de 2024. Eu acho que não cabe mais, né? Quem sabe no futuro aí, ele pegando, né, fazendo alguns bons trabalhos, não volte a ser um treinador que possa treinar um time grande. Mas hoje, o Lisca doido é gente boa, já mandei mensagem para ele, tudo e tal, já respondeu numa boa e tal, parece ser um cara muito bacana, muito resenha, mas, infelizmente, hoje não existe a menor possibilidade, não merece mesmo, né, pelos últimos trabalhos. Vamos lá, vamos para a notícia aí, ó. Tá aí Juan Tressoldi, né, isso aqui é uma montagem, tá, gente? Não é ele com a camisa do Galo, não é uma montagem, mas tá aqui, ó. Reforço vai demorar para estrear no Atlético. Segundo o GE Globo, ontem eu já trouxe a notícia dele, né, que a questão dos exames, que ele vai ser anunciado em breve e tudo. Aí tem a atualização. Segundo o GE Globo apurou que o zagueiro Juan Tressoldi ainda vai demorar cerca de 1 mês para ter condições de jogo no Atlético. Ele teve recentemente uma lesão no joelho direito e ainda precisa se recuperar para estar 100% apto. Uma fonte ligada ao atleta afirmou ao GE que não tem chance da negociação melar. O jogador chegará por empréstimo até a metade da próxima temporada. Informação, então, do Globo Esporte. Gente, é inacreditável, né? É inacreditável, assim, que me desculpe as pessoas que estão no Atlético, mas isso aqui beira ao amadorismo. Isso não é profissionalismo. O Atlético liberou 2 dos seus melhores zagueiros reservas, né? O Rabelo foi para o Fluminense e o Rômulo foi para o Sporting B, se eu não me engano, né? Foi para Portugal. E aí, nós temos agora uma decisão onde um garoto vai ter que jogar provavelmente, né? O Ivan Roman, que é um ótimo zagueiro. Esse a gente elogiou muito, a contratação. Foi um ótimo achado do Atlético. Mas a gente precisava ter um zagueiro aí mais pronto, questão de estatura. Então, assim, aí vai chegar o Juan Tressoldi. Beleza, chega o Juan Tressoldi, que, olha, ele é um bom zagueiro, tá? Ele não tem culpa de nada e ele é um bom zagueiro. Ele chega para agregar, eu acho que ele vai ajudar sim. Só que ele chega para 1 mês ainda para ele poder jogar. Então nós estamos agora aí no dia 19 de agosto. Então lá, no dia 19 de setembro é que ele vai poder ter condições de jogar. Aí como é que vai ser? Nós vamos estar na Sul-Americana, Copa do Brasil ele já não pode mesmo, porque já atuou pelo São Paulo, Brasileirão e tudo. Não é uma contratação, obviamente, né, só para a Copa do Brasil. É para a temporada, até o meio do ano que vem. A informação também é que é cerca de um pouco mais de 20 milhões de reais o valor do passe fixado, né, cerca de 4 a 5 milhões de euros. Então, se ele for bem no Atlético, vale, tem 26 anos. Mas é inacreditável o amadorismo do Atlético de liberar zagueiro em momento decisivo, momento chave. O Lianco talvez não jogue contra o Cruzeiro na primeira partida e o Atlético não contrata um zagueiro que precisa de 1 mês para se recuperar e também não pode jogar uma competição que o Atlético está vivo aí brigando pelo título. Então, assim, é inacreditável. É inacreditável. E aí, no Atlético, acham ruim quando a gente critica, quando eu vou lá e questiono, faço uma pergunta mais dura, aí acham ruim. Acham ruim. O Beto Guerra está errado.
Ele não pode fazer uma pergunta dessas, né? O Beto Guerra está errado. Então, assim, eu olho isso e acho realmente inacreditável, né? Inacreditável. Será que não tinha outras opções? E agora a conversa nos bastidores aí é que já existe aí um papo de que o Atlético pode até trazer mais um zagueiro. Ou seja, correção de rota. Por quê? Porque sabe que errou. Porque sabe que errou no timing, né? E errou muito no timing. Agora é rezar, torcer para dar tudo certo, para quinta-feira a gente classificar, não importa como, nos pênaltis, não interessa, né? Que a gente classifique aí, mas é revoltante ver que como trabalham mal, né? Como trabalham errado. É impressionante. E me desculpe, mas essa aqui é inacreditável, essa situação toda com relação às zagueiros. A gente tinha 6, agora tem 3 aí viajando, né? 2 reservas. Olha, é inacreditável, sinceramente, viu? A respeito do Lianco, que era muito improvável o Lianco jogar contra o Godoy, era certo de estar fora. Contra o São Paulo era totalmente improvável. E contra o Cruzeiro, primeiro jogo, Copa do Brasil, era muito improvável. Essa perspectiva se mantém. E através disso, fui atrás de outra situação, que é o Saravia. Lembrando que o Saravia tem ficado fora de alguns jogos, recebeu aí uma pancada na perna, nem relacionado está sendo. Tinha ganho a vaga de titular no lugar do Natanael, foi muito bem nas partidas contra o Flamengo, né? E teve que se ausentar aí por conta de lesão, o que gera a nós uma preocupação, já sabendo que o Lianco é bem provável que ele vai ficar fora pelo menos do segundo jogo, do primeiro jogo contra o Cruzeiro, já é dúvida para o segundo e está praticamente fora do primeiro jogo contra o Cruzeiro. O Saravia, perguntei se a lesão dele era séria, aí uma fonte muito importante que eu tenho no clube, abre aspas, perguntei, né? Sabe se a lesão do Saravia foi séria, pode jogar contra o Cruzeiro? Aí a pessoa abre aspas para uma fonte muito importante que eu tenho no Galo. Não, já tá quase bom. Então assim, fecha aspas. E depois eu pude conversar mais com essa pessoa, mas aí foram áudios, eu não posso, né, obviamente, externar o áudio aqui para vocês, né, porque a gente sempre preserva as fontes. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Saravia vai estar à disposição nas partidas contra o Cruzeiro. Eu confesso para vocês que eu não perguntei sobre o Godoy Cruz, porque a minha preocupação naquele momento, sabendo que foi uma apuração junto com a questão do Lianco, e como estavam chegando para mim que o Lianco estava praticamente fora do primeiro jogo, eu já fui linkar o Saravia, entendeu? Então eu fiz 2 perguntas em uma só. Então o Lianco me respondeu que está praticamente fora contra o Cruzeiro, primeiro jogo, praticamente fora, para não cravar, porque a medicina já foge do meu controle, mas o Saravia é provável, muito provável, que ele esteja à disposição já na primeira partida contra o Cruzeiro, entendeu? E obviamente não acontecendo nada com ele, não se lesionando, não sendo expulso e tal, ficaria também à disposição para o segundo jogo contra o Cruzeiro. Então, a princípio, o Saravia não preocupa para as demais partidas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Não foi uma lesão séria, e já está quase 100% bom. E confesso a vocês, falha minha, não apurei se o Saravia vai estar à disposição contra o Godoy Cruz, porque naquele momento a minha preocupação era o jogo contra o Cruzeiro, que eu estava apurando a notícia do Lianco, então eu linkei 2 em uma só. Então eu posso cravar aqui para vocês, Saravia vai estar à disposição contra o Cruzeiro. Show de bola, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, grupo de Cartola, só me chamar no Instagram ou no Twitter, beleza? Então vamos para a próxima, galera. Vamos falar agora sobre Juan Tressoldi. Vamos agora falar sobre Juan Tressoldi. Trouxe ontem para vocês que haviam saído aí alguns boatos de que o Juan Tressoldi havia tomado pau nos exames, ou houve alguma questão que ele não poderia mais assinar com o Galo e a negociação teria melado. Trouxe a opinião do Alexander Vieira, meu amigo jornalista setorista do São Paulo. Quem não viu o vídeo, a audiência, eu sei que é rotativa, tá aí no canal, tem um vídeo muito bacana para falar sobre o Juan Tressoldi, uma opinião de pessoas que acompanhou o atleta. Enfim, trouxe para vocês que
havia conversado com a pessoa do clube, que me falou que estavam em reta final de preparação de documento para anunciar o atleta, que não havia naquele momento, isso ontem à noite, risco de melar. E apurando mais, isso se mantém e vou trazer mais detalhes aqui para vocês. Primeira coisa, só uma correção e mandar um abraço para o meu amigo Guilherme Frossá. Ele me alertou ontem, assim que eu subi o vídeo, ele me chamou e falou, ó, vi seu vídeo e tal. Você falou que o Juan veio direto de São Paulo. Não, e realmente, o Frossá tá certo, eu me equivoquei. Fiz uma confusão na hora de apurar. O Juan Tressoldi está vindo direto do Sassuolo, da Itália, e não do São Paulo. O empréstimo dele para o São Paulo já havia se encerrado, ele já tinha voltado para o Sassuolo, o Galo foi lá no Sassuolo e buscou o atleta. Então só isso que estava errado no vídeo, ele não está vindo do São Paulo para o Galo. Vocês estão entendendo? Ele está vindo do Sassuolo para o Galo. É só isso, então tá feita aqui a correção. O Galo está contratando um atleta direto do Sassuolo. Vamos lá então, vamos atualizar e trazer mais notícias aqui para vocês. Preste atenção comigo. Só um minuto. Então, para informar vocês, o Juan Tressoldi foi contratado por empréstimo diretamente do Sassuolo, passe fixado no valor um pouco acima de 20 milhões de reais. Show de bola? Não vou cravar o valor, porque eu tive a confirmação de uma pessoa. Sendo assim, eu não tenho, vamos dizer assim, a minha forma de trabalhar não é essa de vou cravar aqui com uma informação de uma pessoa. O valor é uma parada muito complexa, muito complicada. Enfim, mas eu posso garantir aqui para vocês. É empréstimo com passe fixado, eu posso garantir. Passe fixado um pouco acima de 20 milhões de reais. Essa é a primeira. A segunda, Juan Tressoldi foi indicação do Siga. Mais uma contratação que o Galo faz que não teve indicação do Cuca. Trouxe isso para vocês no vídeo do Alexander. Alexander foi 100% indicação do Siga. O Cuca não teve participação para indicar. E agora o Juan Tressoldi, além do Alexander, também foi indicação do Siga, não foi o Cuca. Então, já é a segunda que eu confirmo nesta janela de meio do ano, que é o Siga quem está indicando, não é o Cuca mais. Aí vocês podem interpretar isso da forma que vocês quiserem. Eu não vou, enfim, vou parar por aqui, eu entrego a informação, a interpretação é com vocês. Vamos para a próxima. Então, Juan Tressoldi de indicação do Siga. É óbvio que o Cuca aprova, é óbvio que o Cuca aceita, é óbvio que precisa do aceite e aprovação do Cuca. Não estou falando com vocês que o Cuca tá aceitando o atleta que ele não quer. Então, assim, não é o Cuca que não quer o atleta, é o Cuca antigamente indicava, desta vez, nessas duas oportunidades, Alexander e Juan Tressoldi. Não foi o Cuca que indicou, foi o Siga que foi lá, indicou, mapeou e o Cuca, após isso, aprovou e o Galo foi e contratou. Então, vamos para a terceira, então. O Juan Tressoldi esteve na Arena MRV contra o Grêmio, foi dentro do vestiário cumprimentar os atletas. Então, já teve um primeiro contato entre Juan Tressoldi e atletas. Já teve um primeiro contato. Galo e Grêmio, ele esteve no vestiário, cumprimentou os atletas, já teve esse primeiro contato com o grupo. Fala pessoal, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos por acompanhar nosso trabalho até aqui. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que nós jogarmos uma notícia do Galo, você será avisado, beleza? Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, isso ajuda demais o canal. Quero agradecer a todos por tudo, sejam muito bem-vindos, tamo junto, valeu!